Ele escolheu os esquecidos, os improváveis, os rejeitados. Tem gente que olha para você e só vê erro. Vê o que falta, vê o que deu errado, vê o que você não tem. Mas Deus olha diferente. Enquanto o mundo descarta, Ele escolhe. Você já se sentiu rejeitado? Como se não fosse bom o bastante? Como se ninguém te notasse? Na Bíblia, Deus nunca escolheu os mais fortes, os mais ricos ou os mais preparados. Ele escolheu os esquecidos, os improváveis, os rejeitados. Davi era o menor da casa. Nem foi chamado para o encontro com o profeta, mas Deus o viu. Gideão se achava fraco, incapaz, mas Deus o chamou de homem valente. Jeremias disse que era jovem demais. Moisés, que não sabia falar. E mesmo assim, Deus escolheu cada um deles. Porque Deus não escolhe pelo exterior, Ele escolhe pelo coração. Se você está ouvindo essa oração, não é por acaso. Escreva: Senhor, eu aceito o teu chamado. Compartilhe com quem acha que Deus se esqueceu dele. Senhor, eu oro por essa vida que se sente rejeitada, que carrega palavras duras de outros, como se fossem verdades. O mundo disse que ela não era suficiente, mas o Senhor diz: você é meu escolhido. Toca esse coração ferido, Jesus. Mostra que o Senhor não olha como o homem olha, que quem foi ignorado por muitos é lembrado pelo céu, que quem foi deixado de lado é chamado para frente por ti. Tu és o Deus que muda histórias, que pega o último da fila e coloca no centro da promessa. Deus, entra com cura agora, restaura a identidade que foi quebrada pela rejeição, apaga as marcas da humilhação e escreve um novo nome, uma nova missão. Dá força a quem foi chamado de fraco, dá voz a quem foi silenciado, dá direção a quem foi deixado de lado, dá honra a quem só conheceu vergonha. Se você sente que essa palavra é para você, comenta: Deus me escolheu. E não saia sem compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pai, renova essa vida agora. Ela não precisa provar nada para ninguém, porque quem a escolheu foi o Senhor. Não importa se disseram que ela não tem valor. O preço já foi pago na cruz, e o sangue de Jesus já confirmou: essa alma é minha. Senhor, mostra que ela foi criada com propósito e que não precisa mais viver se comparando, se culpando, se apagando. Ele escolheu os esquecidos, os improváveis, os rejeitados. Tem gente que olha para você e só vê erro. Vê o que falta, vê o que deu errado, vê o que você não tem. Mas Deus olha diferente. Enquanto o mundo descarta, Ele escolhe. Você já se sentiu rejeitado? Como se não fosse bom o bastante? Como se ninguém te notasse? Na Bíblia, Deus nunca escolheu os mais fortes, os mais ricos ou os mais preparados. Ele escolheu os esquecidos, os improváveis, os rejeitados. Davi era o menor da casa. Nem foi chamado para o encontro com o profeta, mas Deus o viu. Gideão se achava fraco, incapaz, mas Deus o chamou de homem valente. Jeremias disse que era jovem demais. Moisés, que não sabia falar. E mesmo assim, Deus escolheu cada um deles. Porque Deus não escolhe pelo exterior, Ele escolhe pelo coração. Se você está ouvindo essa oração, não é por acaso. Escreva: Senhor, eu aceito o teu chamado. Compartilhe com quem acha que Deus se esqueceu dele. Senhor, eu oro por essa vida que se sente rejeitada, que carrega palavras duras de outros, como se fossem verdades. O mundo disse que ela não era suficiente, mas o Senhor diz: você é meu escolhido. Toca esse coração ferido, Jesus.
Mostra que o Senhor não olha como o homem olha, que quem foi ignorado por muitos é lembrado pelo céu, que quem foi deixado de lado é chamado para frente por ti. Tu és o Deus que muda histórias, que pega o último da fila e coloca no centro da promessa. Deus, entra com cura agora, restaura a identidade que foi quebrada pela rejeição, apaga as marcas da humilhação e escreve um novo nome, uma nova missão. Dá força a quem foi chamado de fraco, dá voz a quem foi silenciado, dá direção a quem foi deixado de lado, dá honra a quem só conheceu vergonha. Se você sente que essa palavra é para você, comenta: Deus me escolheu. E não saia sem compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pai, renova essa vida agora. Ela não precisa provar nada para ninguém, porque quem a escolheu foi o Senhor. Não importa se disseram que ela não tem valor. O preço já foi pago na cruz, e o sangue de Jesus já confirmou: essa alma é minha. Senhor, mostra que ela foi criada com propósito e que não precisa mais viver se comparando, se culpando, se apagando. Tu és o Deus que vê no escondido e levanta os que ninguém apostaria. Hoje, essa vida se levanta. Não com a força humana, mas com a força do teu espírito. Ela não é mais rejeitada, ela é escolhida, separada, amada por ti. E ninguém pode apagar o que o Senhor escreveu. Nem passado, nem falhas, nem vozes de acusação. Curta esse vídeo se essa oração falou com você. Envie para alguém que já se sentiu esquecido e escreve nos comentários: sou escolhido por Deus. Senhor, tu conheces o íntimo de cada coração que está ouvindo essa oração agora. Tu sabes das feridas escondidas, das vezes em que essa pessoa tentou sorrir por fora, mas por dentro estava quebrada, sentindo que não era boa o suficiente para ninguém. Quantas vezes, meu Deus, ela tentou agradar os outros, apenas para ser notada. E mesmo assim foi ignorada, esquecida, substituída como se não tivesse valor algum. Mas hoje, Pai, que ela entenda que ser rejeitada pelos homens não anula o chamado do céu sobre a vida dela. Porque foi assim com José. Irmãos, jogado num poço, esquecido numa prisão, mas nenhum desses lugares foi mais alto que a promessa que o Senhor tinha. Foi assim com Ruth, estrangeira, viúva, rejeitada em terra estranha, mas o Senhor escreveu um destino de honra, e ela entrou na linhagem do Messias. Foi assim com Ana, humilhada por não gerar filhos, silenciada pelas outras mulheres. Mas o Senhor ouviu a oração dela, e o ventre estéril se tornou sagrado. Tu és o Deus dos rejeitados, dos esquecidos, dos quebrados. Tu és o Deus que transforma a dor em destino. Deus, eu oro por essa pessoa que cansou de tentar se encaixar, que tentou mudar quem era para caber nos padrões de outros. Mas hoje, Senhor, ela se apresenta diante de ti, do jeitinho que é, com suas falhas, suas marcas, seus medos, e o Senhor não a rejeita. O Senhor a recebe, a abraça, a honra, a envia. Pai, arranca agora as palavras duras que foram lançadas, palavras de rejeição que ecoam até hoje como maldição. Cancela toda mentira que diz que ela não é amada, que nunca vai dar certo, que sempre será a segunda opção. Hoje, essas palavras perdem poder, porque a palavra de Deus diz: eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Senhor, abre os ouvidos espirituais dessa pessoa agora, que ela pé da ouvir a voz da rejeição, e comece a ouvir a tua voz. A voz que chama pelo nome, que não aponta o passado, mas libera o futuro. Talvez ela ache que já errou demais, que não é santa o bastante, mas tu és especialista em levantar os que caíram. Tu chamas pecadores, restauras vidas e fazes dos improváveis os teus instrumentos de transformação. Que essa pessoa saiba, não precisa da aprovação dos homens. Quando o céu diz sim, ninguém pode dizer não.
E mesmo que ela ande sozinha agora, o Senhor está com ela. E isso bastasse você ainda está ouvindo, é porque Deus está tratando com você. Curta esse vídeo como sinal de fé. Comente: eu creio que Deus me escolheu. Compartilhe com quem já se sentiu esquecido neste mundo. Senhor, sela essa vida com a tua presença, que ela sinta paz, mesmo no meio do vazio, e saiba que é amada, escolhida, separada pelo teu propósito. Não importa se ninguém a chamou. O Senhor chamou, e esse chamado é suficiente para mudar tudo. Em nome de Jesus. Amém.